Yasmin Brunet, que está participando desse programa aí, BBB 24, revelou que o confinamento tem afetado a sua compulsão alimentar e que ela se sente completamente descompensada. Então, para esclarecer esse tema, nós temos aqui uma roda de conversa com a endocrinologista e metabologista, doutora Elaine Dias, essa bonitinha que você já conhece. Muito bem, a psicóloga Elisângela Lina e a empresária Thaís Giraldelli, que veio nos contar a sua história. Crianças, muito obrigado por terem vindo. Eu não merecia isso não, viu? Tá vendo? Olha que coisa maravilhosa. Ganhei meu dia com vocês. Doutora Elaine, vamos começar explicando o que é compulsão alimentar, como é que ela age no metabolismo da gente. Compulsão alimentar, Rony, é caracterizado por comer grande quantidade de comida, normalmente alimentos gordurosos e ricos em açúcar, e pouco espaço de tempo. E a característica principal da compulsão alimentar é a pessoa perder o controle. Ela perde o controle. Eu falo no consultório, né, com os pacientes, que eles são possuídos, né, e é basicamente essa sensação, que a pessoa é possuída, ela perde o controle e tem inúmeros gatilhos. E a compulsão alimentar, ela tem, para a gente fazer o diagnóstico, tem que ter várias características. Normalmente, pelo menos um episódio de compulsão alimentar por semana, durante 3 meses. A compulsão alimentar, ela é acompanhada também por um sentimento de culpa. A pessoa se sente culpada, coitada. Então, ela come, perde o controle e, posteriormente, ela se sente culpada, às vezes sente até nojo dela. Eventualmente, a compulsão alimentar, as pessoas também têm, comem sozinha, porque elas têm vergonha das outras pessoas serem julgadas. E a compulsão alimentar, ela pode ser classificada em vários graus. O grau 1, quando você tem até 3 episódios de compulsão alimentar na semana, acima de o grau grau 2, né, que é a moderada, que é até 7 episódios de compulsão alimentar durante a semana, e acima de 7 é um grau mais grave. Uau, mamãe! Bom, Elisângela, é contigo agora, né? Já do ponto de vista emocional, que é o que nós estamos sabendo aqui, né? O que acontece essa compulsão alimentar? Então, a gente entende que é multifatorial, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um único fator que vai ser predisponente para a doença. Então, a gente tem o fator ambiental, a gente tem o fator genético, a gente tem o fator biológico, a gente tem o fator psicológico. Então, assim, são múltiplos fatores que podem levar o sujeito para esse local. Vamos pensar no caso, você falou da Yasmin Brunet. Então, se a gente pensa naquele ambiente, é um ambiente de pressão. Ele poderia ser um ambiente predisponente para o gatilho? Poderia, né? Ele poderia. Então, quando a gente pensa nesses fatores, a gente pensa sempre que algo pode levar o sujeito àquele movimento, como a doutora falou, que não consegue controlar. Então, a ideia é tentar entender qual o gatilho que geralmente leva o sujeito a praticar o ato. E naquele ambiente absolutamente tóxico. Sim, porque perfeito. é tóxico, Sim. É odioso, né? É possível que os gatilhos todos aconteçam. Sim. De repente, todo mundo engordando nesse programa. Ela mesma fala em algum momento que o que acontece ali tá trazendo gatilhos para ela, né? Eu acho que em algum grau ela tá identificando alguma coisa acontecendo ali dentro. Tá aí, você já teve também compulsão alimentar, estou sabendo, né? E você vai... Quer dizer, outros transtornos alimentares para que teve também, né? Conta a sua história pra gente. Sim, Rony, eu tive compulsão alimentar. Na verdade, isso é uma doença em tratamento, né? A gente tem que tomar cuidado porque ela volta o tempo todo. E o que acontece é que eu aliei a compulsão alimentar à anorexia e a bulimia e aí tratamento psiquiátrico junto a isso. Porque o que acontece? A gente come, no meu específico era o período da noite, que era muito, consumia muito, eu só queria chocolate, coisas extremamente gordurosas, muito. E depois no dia seguinte eu tinha culpa e precisava emagrecer tudo que eu tinha consumido. Uau! E aí eu ficava desesperada para ficar magra, mas eu queria consumir mais comida à noite no dia seguinte. E era só à noite, mas era muito. Era, por exemplo, comia uma caixa de bombom, comia um bolo inteiro, alguma coisa do tipo, e não era fome. Eu percebia que era uma saciedade realmente emocional. Eu precisava daquilo emocionalmente, eu sentia isso, né?
Eu cheguei a ficar com 43 quilos, tive anorexia realmente, assim, fiquei quase internada, né? Precisei ficar. Sim. E aí depois eu fico oscilando entre muito magra e um peso irregular, e que pra mim, que também acaba trazendo distúrbio de imagem, não era bom, eu queria ficar magra, não me via magra e queria comer, então... Mas somado à bulimia também. Eu não fazia, por exemplo, eu não provocava vômito, mas eu queria tomar remédio para diuréticos, entendeu? O que podia fazer para emagrecer.